mais uma vez. Uma boa noite a todos. Que Deus nos ajude nesta noite, neste sermão que nós preparamos para trazer à igreja, para você que está nos ouvindo nas redes de transmissão, os nossos agradecimentos por estar nos acompanhando. E nós vamos hoje aproveitar e investir esse tempo que nós temos nesta noite para ver um fragmento de uma mensagem que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Filipe. Dentro desses 2 versículos, Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, nós vamos trazer uma lição de casa para nós. Esta lição de casa é do grande mestre, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, como servo do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim ele abre a carta aos Romanos, e também nessa carta, se você for ver, junto com Timóteo, ele repete a palavra servidão de Jesus a todos os santos em Jesus Cristo. Este assunto ele é endereçado àqueles que creem e buscam a fonte de orientação da sua vida, para que o Senhor possa nos acalmar. Todos nós precisamos de entender que o Senhor nos ama de verdade. Amém? Amém? Amém. Na leitura, diz assim o apóstolo: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim destes é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te rogar que o Senhor nos dê condição para poder falar segundo a sua vontade, não a nossa. Que a fonte seja, através do seu Espírito, a mensagem a cada ouvinte que se presta a dar ouvidos a palavras de Deus. Amém. Em nome de seu Filho amado, do qual nós cremos, e também fazemos coro com o apóstolo Paulo, somos seus servos. Nós queremos, Senhor, te servir. Em nome dele, amém. Amém. Irmãos, esta carta toda, o apóstolo, ele traz para esta igreja da Macedônia uma orientação de fatos, de ocorrências, que nós passamos, todos nós. Então, ele nos chama a atenção para a quantidade de pessoas que se posicionam como inimigos do povo de Deus. E ele diz na primeira frase, porque muitos há. Esta quantidade de inimigos, Paulo, na mesma medida, ele exorta a igreja para que a igreja, na mesma proporção, com choros e rogos diante do Senhor, para que aqueles irmãos fossem preservados. Às vezes, nós cansamos de ouvir sempre as mesmas coisas. Pois é, meus amigos e irmãos, estamos vos apresentando novamente o incansável apóstolo Paulo, e também podemos fazer um paralelo
para lembrar das nossas amadas mães, principalmente, que sempre nos repetiam coisas que eram necessárias. Nossas mães também choraram por nós. No caso do cuidadoso e incansável apóstolo, temeroso diante de Deus pela grande quantidade de enganadores, e, por outro lado, nossas amadas mães, preocupadíssimas com o nosso ensino, com a nossa educação, com a nossa segurança, no meio de tanta malvadeza que existe neste mundo. Somos atacados espiritualmente e também pelos costumes que nós temos, principalmente nos dias de hoje, que o mundo está numa liberdade que passou para a libertinagem e as pessoas estão descontroladas nas questões de princípios. Zombam de Deus, se enfurecem contra tudo que se diz sobre Deus. O homem hoje está culpando Deus pelas suas desgraças e não reconhece os seus pecados. Neste paralelo, como Paulo, orientador espiritual da igreja, cuidadoso, nossas mães amáveis conosco, quantas vezes essas duplas não devem ter chorado por nós, e sempre manifestando choro, repetindo lições: meu filho, não faça isso. No capítulo 3 e versículo 1 desta carta, Paulo diz: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ouvir Paulo não era ouvir novidades encantadoras ou palavras sofisticadas dos homens. Sua linguagem era pura. Para um correto entendimento, não precisava ter muita capacidade mental para entender, e quantas vezes fosse preciso repetir do que se deveria fazer. As palavras deste amado apóstolo assemelham-se muito com o conteúdo dos nossos velhos pais. Ambas são diretas e com muito amor de causa. Aquele amor preocupante, amor de quem cuida de nós. Palavras com amor sempre vai ter voz penetrante e deve fazer seus efeitos. Muitos crentes, muitas pessoas sabem que a Bíblia é uma palavra de Deus, mas não leem a palavra de Deus, porque procuram e desejam usar do seu tempo para ouvir histórias, palavras de entretenimento, palavras perfumadas pelo inimigo, rodeadas de segundas intenções. Então ouvem o som do mundo, as melodias de Satanás. Lembre-se que a voz astuta da serpente no jardim do Éden, ela foi encantadora na distraída Eva. A serpente romantizou o diálogo que eles tiveram no jardim, incitou a curiosidade daquela pobre mulher. Envolvente serpente não se alongou muito naquela conversa que ela teve e nem repetiu muitas palavras, uma porque ela não tinha amor. Satanás não sabe o que é o amor, ele não sabe o que é a verdade. O engano faz parte da sua astutícia, então torna-se doce de ouvir e desperta qualquer coração distraído. Enquanto a palavra de Deus é viva, tem eficácia, discerne intenções do coração, se ouvir de fato,
tem um poder penetrante, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, como uma espada de dois cortes. Então a palavra de Deus fere a alma do homem para discernir a sua incapacidade. Paulo não tinha incontáveis histórias envolventes para falar para as igrejas. Não era um contador de causo ou de caso. Ele falava de Jesus, pregava Jesus o suficiente. Aos Coríntios ele escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Qual é o assunto da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus crucificado. Carregar a cruz de Cristo. E o que importa, este carregamento. Então Paulo jamais, ele apontou para assuntos miúdos, aqueles assuntos fofoqueiros. Ele propunha saber entre os irmãos apenas de Jesus. Era mensageiro, servo dele, Jesus Cristo, o Salvador crucificado. Quem tem Jesus como Senhor, não para falar e ouvir histórias de outros senhores estranhos, com notícias diferentes da palavra de Deus. Suas repetições não eram vãs repetições, soava como uma conscientização necessária para que os fiéis soubessem sobre o fim dos que andam na contramão do Evangelho do Senhor. Tudo tem a sua conta para pagar. E Paulo dizia aos irmãos: fiquem firmes. Desde a igreja do primeiro século, existiam homens costureiros, maquiadores da verdade de Deus. Na igreja do Senhor, o ofício deles era sempre mal, para adesivar estamparia do mal na vida da igreja. A maldosa redição da conversa do Éden, a mirabolante conversa de Satanás no deserto, onde ele tentou Jesus. Satanás sempre quer ser participante das novidades, das intrigas envolventes. Guarde uma coisa: ele sempre se faz presente nas curiosidades dos homens. Em 2 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo escreve: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. Nós sabemos que esses enganadores, que João, Judas, Pedro, principalmente falam, era aquela casta dos gnósticos. E eles não confessavam que Jesus realmente veio. Já comentamos isso com a igreja. Então, desde a igreja no começo, havia uma infiltração generalizada na igreja do primeiro século de homens mal intencionados, com segundas intenções, para macular o evangelho, para macular a vida dos irmãos, para macular a vida da igreja, porque a intenção deles era desviar os ensinamentos de Cristo para um lado que levasse todos à perdição. Observe as palavras de Judas, esse evangelista que diz em 1,4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Dissolução são pessoas desagregadoras. Ventila no mundo de hoje dos intelectuais que Deus não existe. E que se existisse as coisas não estariam assim. E que se Ele existe, Ele é culpado por tudo.
culpam Deus, odeiam a palavra de Cristo, como se fossem resolver questões, mas o homem caminha cada dia mais para o abismo. Enquanto eles caminham para o abismo, quanto mais pessoas eles levarem junto, é melhor. Então eu peço para os irmãos, cuide dos seus filhinhos, cuide das suas filhinhas, cuidemos dos nossos jovens, cuidemos a nós mesmos uns aos outros, exortando e admoestando no tempo que nós necessitamos dessas orientações. Por isso que no versículo 19, aliás, Paulo escreve, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. O homem se perde por si só, cria confusão e não sabe resolver as suas confusões. É um desastre total. A palavra perdição é redundante em Filipenses. No capítulo 1, versículo 28, Paulo diz assim: em nada vos espanteis. Em nada vos espanteis é não se deixe intimidar. Não fique espantado, intimidado com o que anda acontecendo no mundo nos dias de hoje. Esse mal que está acontecendo entre nós é bíblico. Então nós não devemos ficar assustados e espantados. Então, dessa forma Paulo escreve: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação. Isto de Deus. É do Senhor. A teimosia dos desobedientes é indício da vossa própria perdição, enquanto a resistência obediente dos fiéis indica o caminho certo, o caminho da salvação. Nossos traços, isto é, nossos indícios, são diferentes dos traços do mundo. Deve haver separação porque o destino é oposto. Paulo evidencia nesta passagem, bem como em algumas outras partes desta epístola, que os filipenses estavam experimentando algum tipo de sofrimento severo, e junto com as provações aparecem os emissários do tentador. Toda vez que você está mal, passando por dificuldades, sempre vai ter convite para que você se afunde mais. Mão amiga só vem do nosso Senhor. Porque o testemunho público de Cristo sempre vai trazer consequências. A não ser que você, que diz que é cristão, negue-o diante dos perseguidores. Negar Jesus nos nossos dias ainda é desprezar com os ouvidos e se fazer de mudo e se comportar em desagrado a Deus. Dizemos para você ainda, isto é, por enquanto, talvez essas mudanças estruturais que estamos passando no mundo todo podem ser parte dos desígnios de Deus para se manifestar os verdadeiros. Muitos irmãos estão concordando que depois desse tempo diferente que nós estamos passando, o mundo não vai ser o mesmo. Mas o que importa isso para nós, se o mundo vai ser o mesmo ou não? O que importa para nós é que o Senhor é o mesmo para nós. Amém? Que Ele está conosco. Então nós não devemos temer os efeitos do mundo, nós devemos temer a Deus. Cuidado em inverter valores para não entrar no bonde do mundo. Entre na casa do Senhor. Então, Paulo escreve em 1 Coríntios 11:19: até importa que haja entre vós heresias, isto é, a profanação do Evangelho, a mentira, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Tempo de crise,
tempo que você está doente, tempo que você está mal, é o tempo de você manifestar que é de Deus. Amém? Amém? Pedro teve a maior tristeza da sua vida, quando negou o Senhor por 3 vezes, por falar demais. Nunca vimos um apóstolo chorar com tanta amargura de dor e arrependimento. Eu acredito, irmãos, que qualquer galo que cantasse madrugada fora na vida de Pedro, era um trauma de culpa que ressuscitava na vida dele nas madrugadas afora. Seja o que for, Deus lhe abençoou. E foi um homem que honrou o Evangelho até o fim. Saiba você que pode negar Jesus, ou podemos negar Jesus, em poucas coisas nesse mundo. E cada um de nós deve fazer uma avaliação fiel. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:24, fiel que vos chama, o qual também o fará. Se você é um chamado de Deus, Ele é fiel por ter te chamado. Então Ele vai fazer de você uma pessoa fiel. A orientação prática de Paulo, na verdade, foi: não se assustem com nada que eles possam nos fazer. Não considere as perseguições. Considere que os perseguidos no Senhor são os salvos. Quem neste mundo não é perseguido, não sente o peso da cruz de Cristo, não tem as marcas do Evangelho na sua vida, tem que rever a questão da sua própria religião. Esta regra do apóstolo continua seguindo válida por todo o tempo da igreja do Senhor, desde o início. Podemos te dizer, mantenha a sua fidelidade à cruz de Cristo, apesar de toda oposição que os inimigos do Evangelho possam fazer, no final, certamente serão destruídos. É o que nós lemos Paulo escrever, enquanto os fiéis salvos serão conduzidos ao lar celestial. Amém. O que é para eles um sinal evidente de perdição, para nós é sinal da salvação. Amém? Amém? Paulo diz que as atitudes tomadas nas perseguições, nas suas dificuldades, nas suas provações, nas suas tentações, vai manifestar o espírito que cada um tem na verdade. Nós somos provados pelo fogo. Enquanto as perseguições sempre serão, os fiéis sofredores passarão. Então eu digo para você que está aqui nesta noite, nunca se faça de vítima. Nunca se vitimize. Quem se vitimiza quer glória do seu sofrimento, quer os méritos por ter sofrido. Porque nós não passamos privações por nós, mas pela causa que nós carregamos. Amém. Pelo nome que foi nos dado. Então despreze certas expressões que podem ser corriqueiras, porque só isso acontece comigo, logo eu, ou só podia ser comigo. Às vezes nós somos tentados a manifestar assim. Ao invés disso, podemos dizer, Senhor, se é comigo, porque é para mim. Se é para mim, é para a sua honra e glória. Amém. Porque essas expressões não se encontram naqueles que sabem que passar privações é um certificado de que foi visto, observado pelos inimigos carregando a cruz de Cristo e anda perturbando Satanás em todos os lugares que passa. Nenhum salvo do Senhor persegue quem quer que seja, nem os seus inimigos. Todo salvo deve orar por todos, inclusive pelos seus inimigos. Jesus manda um recado impressionante para os crentes, para todos nós, para que a gente não seja reativos. Em Mateus 5,44, Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu entendo esse versículo ser muito forte, porque o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo escreve em Lucas 21:19 que na vossa paciência possuí as vossas almas. Então eu vejo muito forte esse versículo do Senhor, porque ele coloca toda a expressão consequente das nossas atitudes para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Isto é um condicional explícito para nós. Jesus disse para o apóstolo Pedro, quando ele cortou a orelha daquele servo Malco, lembra-se? O servo do sumo sacerdote. Em Mateus 26:52, Jesus disse-lhe: olha, Pedro, guarda a sua espada na bainha, porque todos que lançam a mão da espada morrerá. Porque quem padece afrontas acompanha o caminho de Jesus. Porque foi o mais que aconteceu com ele. Afrontas sem reação. Perseguidos, na verdade, são os amigos de Jesus. E eles tinham a certeza de que todos aqueles que fossem perseguidos por sua causa eram compromissados, salvos do Senhor. Por isso que em Filipenses 1:29 nós podemos ler: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não em qualquer outra coisa que seja, mas apenas em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. É isso que você deve estar disposto. Padecer pelo nome de Cristo. Amém. Porque a hostilidade dos ímpios para conosco é uma evidência de que somos amigos de Deus. Senão não haveria hostilidade desta forma, por este nome. Quanto mais comprometido com Cristo você for, mais será estranho em qualquer ninho de pecado. Então você, meu irmão, minha irmã, está carregando os sofrimentos da cruz que carrega. Deverá ser o mais passível possível no ritmo das ovelhas do Senhor. Amém. E Paulo escreve em 2 Timóteo 3:12: e também todos os que querem, ou todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Observe aí na sua Bíblia, ou aqui na projeção, piamente é de modo comprometido. Não é dizer que, é comprometer com. É diferente. Sim, é diferente. Você sai de ser nominal para fazer parte do corpo. Então, todos aqueles que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Todos. A começar por nosso irmão João Pedro e terminar lá pela irmã Ilma. Não saia daqui pensando que não vai passar por coisas estranhas na vida. Como diz o apóstolo, como coisa estranha nos acontecesse. A nossa vida anda meio estranha, irmãos. Tem coisas estranhas acontecendo na sua vida. E o que você fez para merecer coisas estranhas, além de ser pecador nato, mas no Senhor está sofrendo coisas estranhas? Saiba que todos nós vamos passar por coisas difíceis. Todos nós. Aqueles que estão no Senhor. Mediante essas afirmativas que nós vemos os apóstolos de nosso Senhor Jesus escrever, ninguém na igreja que vai passar por perseguição deve ter instinto de lobo, mas sim natureza de ovelhas. Porque Satanás tem e teve as suas fases de atuação e ele é bem desenhada. No início da igreja, ele fez tudo para que o evangelho não fosse espalhado entre os povos, entre as nações. E ele tentou Jesus.
para que tudo fosse destruído das promessas de Deus, mas ele falhou. E desde que a igreja começou a se alastrar mundo afora, como nós vemos nos dias de hoje, com todos os seus defeitos, durante todos os tempos, Satanás quis e quer acabar com as igrejas, quis e quer acabar com as famílias, quis e quer acabar com a sua vida. Se você for dele, você está acabado. Se você não for dele, for de Jesus, ele vai querer te acabar. Nesta última fase, que provavelmente está chegando cada dia mais perto de nós, o maligno fará de tudo para que ninguém esteja esperando Jesus. Satanás quer frustrar, decepcionar a vinda de Jesus. Ele quer evitar, vai perseguir ferozmente os representantes do reino de Deus aqui na terra. Para nós terminarmos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 1, versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Leva essa, se você crer. Seja parte, se você crer. Novamente nós lemos: a graça da salvação vem de Deus e a perseguição vem dos inimigos. O gosto esperançoso do descaso quando o Redentor voltar vai aliviar a nossa amargura de dor da cruz. Amém. Ninguém dos homens entre nós naturalmente perceberá na cruz um sinal de evidência da salvação, pois são coisas que têm atitudes impiedosas dos homens, que humilham. Os homens pecadores não conseguiram enxergar um Salvador na cruz. Se não lhe deram atenção quando pregava as boas novas, por que iam dar atenção a Jesus pregado na cruz? Certamente não. Jesus, entre os dois malfeitores, aos olhos de toda a humanidade, os três crucificados ali eram iguais merecedores do castigo. Aqui entre nós ninguém vai olhar para você como um injustiçado, e não faça isso você também. Ninguém entre os ímpios verá um sinal de justiça naqueles que padecem por serem salvos. Os homens não conseguiram ver o milagre da salvação no sofrimento e dor do nosso Senhor. No padecimento de Jesus e na perseguição dos salvos, apenas os salvos podem compreender o que está acontecendo, e sem desespero. Agora é certo que todos os dons de Deus são saudáveis para nós. Amém. Precisamos ter fé e segurança para entender e aceitar. Por isso que Paulo diz aos irmãos: a vós é dado não apenas crer em Cristo, mas padecer por Ele, na semelhança dEle. Essas dores, essas aflições são indícios exclusivos para a conclusão dos salvos. O padecimento é a dor, o sofrimento, as angústias, as privações, as enfermidades tantas que nos acometem. Então nós padecemos, mas não perdemos a fé. Amém? Amém? Para concluir, nessas últimas palavras, espero que nenhum de nós seja o que nós vamos falar agora, porque é muito fácil ser estúpido com Deus. Quando se quer status nesse mundo, a glória miúda entre os homens, o acerto de contas nesse tempo,
a evitação da exposição pública da cruz nas nossas vidas, a opção pelo silêncio do Evangelho entre os homens, como um suposto acordo de armistício, de paz entre os homens. Esses são os dos motivos do Evangelho estar encolhido e tímido entre os homens. Não foi assim no início. A igreja no início era fervorosa e não deverá ser no fim. Jesus crucificado como miserável entre nós, entre dois malfeitores, foi feito glória nos céus. E o mais desprezado na terra, glorificado no céu, desprezado entre os homens, para ser honrado pelo Pai. Faça a sua escolha. Se você quiser ser honrado aqui, você terá problemas no céu. Se você quiser ser desonrado na terra, será aceito no céu. Jesus nos deu o exemplo. O sofrimento faz parte da causa daqueles que caminham no Senhor. Uma boa semana a todos, Deus nos abençoe, nos dê a paz, a edificação e o conforto e o alívio, a segurança para poder passar por esses tempos diferentes. Amém. Que Deus nos abençoe.